Fala galerinha, estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade às nossas aulas de História durante esse período de pandemia. E hoje nós vamos continuar o assunto sobre Napoleão Bonaparte. Nas aulas anteriores nós estudamos sobre a Revolução Francesa e o Império Napoleônico, até a parte em que ele começam as guerras, o expansionismo napoleônico. Caso você não se lembre do nosso conteúdo da última vez em que paramos, vocês podem estar revendo os vídeos publicados no nosso canal, e aí serve como revisão também para que você não se perca nesse processo que estamos estudando. Hoje nós vamos dar início ao capítulo chamado A Derrota de Napoleão e o Congresso de Viena. Não vou dizer a página porque, como vocês sabem, a página do meu livro é diferente da página do livro de vocês. Então procurem o capítulo que vem depois de o período napoleônico, tá? Esse capítulo é chamado A Derrota de Napoleão e o Congresso de Viena. Então, na aula anterior, nós vimos que Napoleão havia conquistado várias terras ao longo do território do continente europeu, só que depois que invadiu o território russo, ele passou a sofrer com as condições climáticas, o inverno russo, sofreu com a estratégia da terra arrasada, que foi uma estratégia utilizada pelos russos, tanto contra Napoleão como depois contra Hitler na Segunda Guerra Mundial. Vocês ainda vão estudar sobre isso. E aí as tropas francesas tiveram que recuar para o seu território francês. Chegando na França, ele encontrou a coalizão. Coalizão significa união dos outros países que eram inimigos de Napoleão naquela época, entre eles a Inglaterra, o Império Austro-Húngaro, a Prússia, a Suécia. E aí ele vai travar a Batalha de Leipzig. Leipzig fica onde hoje é a Alemanha. E aí na Batalha de Leipzig o Napoleão ele acaba sendo derrotado, em outubro de 1813. E aí quando acontece março de 1814, ele vai ter que se render. E aí nessa rendição ele é preso e ele é exilado. Ele é enviado para a ilha de Elba, que era uma ilha que pertencia à Itália, ou seja, era próxima ao continente europeu. Só que aí Napoleão, podendo ter aproveitado o seu exílio para descansar, já que estava preso, ele ficou sabendo que quando ele saiu da França, quem assumiu o governo foi o Luís XVIII, que era o irmão do Luís XVI, que foi o rei da Revolução Francesa. O rei que a população era contra, que ele acabou sendo guilhotinado e tal. Então, todo o processo de Revolução Francesa e o período napoleônico, ele estava ameaçado para o retorno de uma monarquia absolutista. É como se fosse em vão o que aconteceu com a Revolução Francesa e com o período napoleônico, porque quem assumiu o governo agora foi o irmão mais velho do antigo rei. E aí a população não estava satisfeita com esse governo do rei, mas só durou um ano, porque um ano depois, Napoleão, apoiado pelos militares franceses e pela população francesa, resolve fugir da ilha de Elba e voltar para Paris para reassumir o poder francês. E aí quando ele chega na cidade, apoiado pela população e pelo exército, o rei Luís XVIII se vê forçado a fugir, porque ele percebeu que ele não tinha apoio da população. Esse período de governo, esse retorno de Napoleão vai ser chamado de o governo dos 100 dias, porque realmente ele só vai durar aproximadamente 100 dias. Por quê? Porque assim que ele reassume o poder na França, o Napoleão, em vez de ele novamente ter se acalmado, ter tentado uma estabilidade, ele resolve colocar em prática novamente as suas políticas expansionistas, ou seja, conquistar terras novamente. E aí os outros países, principalmente as monarquias absolutistas, vão organizar uma nova coalizão, uma nova união para prender novamente Napoleão. E aí acontece a Batalha de Waterloo, no dia 18 de junho de 1815. Inicialmente as tropas francesas elas tentam a resistência, mas pela sua menor quantidade, pelo desgaste que já vinha sofrendo nos últimos anos, os franceses não conseguem resistir a esse confronto. E Napoleão acaba sendo preso novamente no ano de 1815. E agora, dessa vez, ele será exilado na ilha de Santa Helena, que pertencia à Inglaterra, mas ficava no meio do Oceano Atlântico.
ou seja, totalmente isolado, totalmente distante do continente europeu. Na ilha de Santa Helena, Napoleão vai viver por aproximadamente 6 anos, porque ele vai falecer no ano de 1821. E algumas explicações para sua morte são de problemas gástricos, né? Problemas de saúde mesmo. E aí é o fim de Napoleão, o fim da existência desse grande líder da história da humanidade. E aí as outras tropas que conseguiram vencer Napoleão vão organizar alguns congressos, algumas reuniões que vão receber o nome de Congresso de Viena. O Congresso de Viena tinha o objetivo de reorganizar o mapa europeu que havia sido, entre aspas, bagunçado por Napoleão Bonaparte, já que durante suas guerras expansionistas ele modificou as fronteiras. Né? Então o objetivo do Congresso de Viena era restaurar o antigo regime, ou seja, aquilo que existia antes da Revolução Francesa. Até porque todos esses países eram monarquias absolutistas. Então o Congresso de Viena, além de organizar o território, ele tinha um caráter antiliberal e antirrevolucionário. Então ele era contra as revoluções e ele era contra as independências das colônias que existiam em outros continentes. Vale lembrar que nesse mesmo período o Brasil é colônia de Portugal, boa parte do continente da América do Sul é colônia espanhola, sem falar que os Estados Unidos é colônia inglesa e o Canadá colônia francesa. Então eles queriam a continuação desse sistema colonial. Tá? Os 3 princípios que norteavam o Congresso de Viena era legitimidade, ou seja, considerava legítimos os governos e as fronteiras existentes antes da Revolução Francesa. Depois, restauração, defendia a restauração das monarquias absolutistas do antigo regime. E por último, o equilíbrio europeu, busca por um equilíbrio entre as nações, que pudessem evitar as novas guerras. Então o objetivo era fazer um cenário positivo para essas nações absolutistas. Além do Congresso de Viena, esses países eles criaram também o chamado Santa Aliança, que era um grupamento militar onde todos iriam se unir para proibir que existissem movimentos revolucionários ou movimentos emancipatórios de independência em outros lugares. O único país que não vai fazer parte da Santa Aliança vai ser a Inglaterra, porque a Inglaterra já vivia um outro cenário, a Inglaterra já estava pelo seu processo de revolução industrial, a Inglaterra defendia o liberalismo e aí ela defendia a independência das colônias inglesas, a independência das colônias espanholas e portuguesas. Então, para o comércio inglês, a independência dessas regiões era positiva. A Santa Aliança era contra essas independências, já a Inglaterra era a favor. Então, por causa disso, a Inglaterra não fez parte da Santa Aliança. Mas essa Santa Aliança ela vai durar por pouco tempo, porque com o passar de alguns anos vai crescer o sentimento nacionalista e o sentimento liberalista, né? As pessoas vão defender mais, principalmente influenciadas pelas ideias iluministas, né? E aí a Santa Aliança começa a entrar em crise também, tá? Então, hoje era só isso, continuação do assunto de Napoleão e o Congresso de Viena. Depois desse assunto, como vocês sabem, existem 20 questões para vocês responderem e me entregarem semana que vem. Beleza? Então, qualquer coisa é só falarem comigo e até a próxima aula. Valeu!